1973, o século XX começou na Amazônia. 1973. Por quê? Porque aí, houve a guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio. Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com os outros países, tem muito. Houve a guerra do Yom Kippur, os árabes que iniciaram o ataque a Israel, perderam a guerra. E por isso eles resolveram fazer o seguinte, criar a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, dar sentido para ela. E criaram a OPEP. Então, o preço do barril de petróleo aumentou 7 vezes em alguns meses. Eu escrevi um artigo em setembro de 73, no estado de São Paulo, dizendo que o Japão ia começar a fazer o uso da energia da Amazônia. Fechou as 41 fábricas de alumínio metal básico, que funcionavam no Japão. E ainda conseguindo produzir com isso um produto que venha de 20 mil quilômetros de distância e que chegava no Japão mais barato do que o que vinha de perto. Então fechou todas as 41. E para que o Japão pudesse participar, o Estatuto da Eletronorte, que rompeu com o monopólio estatal da energia, que era exercido pela Eletrobras, que hoje mudou de nome, mas não de método. Aí o que aconteceu? Ela estabeleceu que um país estrangeiro podia subscrever até 30% das ações da empresa, rompendo sem declarar, mas rompendo de fato com o monopólio da energia, que o Getúlio indica, na carta de testamento ele diz assim, a Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. E a Eletrobras foi privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso e outras coisas mais. Então, o Japão ia poder investir 30%. Quando a Tucuruí começou a ser construída, a quarta maior hidrelétrica do mundo, o custo era 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Quando ela foi inaugurada, em 1984, o custo estava em 7 bilhões e meio. Uma ligeira erro de matemática, de aritmética. E o Japão, se tivesse feito isso, ele teria inviabilizado a Albras e a Elo Norte, porque era o capital que ele ia jogar fora. O investimento da Albras foi o maior investimento da história do Brasil de capital estrangeiro de risco. Maior. Ou seja, nós fomos espoliados no Pará mais do que qualquer estado brasileiro. Porque o governo quis que fosse assim. E os japoneses não fizeram a Vila dos Cabanos, os japoneses não fizeram nada. Eles foi o governo brasileiro e empresas brasileiras. E a Albras se tornou uma das mais eficientes do mundo. A oitava maior do mundo e uma das mais eficientes. Então, não coloquem essas histórias como são as histórias malditas. Porque alguém que falar sobre ela, ele vai ser perseguido. Não, eu acho que a verdade é aquilo que nós buscamos. O que é a verdade? É um conjunto de fatos que são interpretados de uma forma harmoniosa e você demonstra que é a verdade. Em 60 anos de jornalismo, a única coisa que eu me orgulho é de um sujeito dizer assim, olha, não vai te meter com o Lúcio, porque ele sabe, se ele publicou que é X, é X. Então, ele tem documentos sobre isso. Eu só perdi esse privilégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que me condenou, no caso do Cecílio Reis de Almeida. E que era uma grilagem terrível. Aí, nessa hora, a imprensa de oposição dizia que o que era grilagem? Era o cara que colocava o grilo dentro de uma gaveta com tiros de propriedade de terra, aí o grilo dava uma aparência de que ela já estava velha. Na verdade, grilagem vem do grilo, em latim. Por que era grilagem? Porque ele está criando grilos, não colocando na gaveta para fazer uma fraude. Bom, eu vou interromper a minha exposição, que poderia ser longa, dizendo o seguinte: eu sempre acreditei nas pessoas que liam o meu jornal, seja Veja, seja Estado de São Paulo, seja Liberal, seja Província do Pará, seja Isto É, seja Caros Amigos, onde for. Eu acho que nós, jornalistas, temos que fornecer aquilo que realmente é essencial, aquilo que falta na agenda do povo. Por exemplo, eu comecei dizendo que eu gostaria de ser jovem aqui, porque nós estamos vendo outro choque do petróleo, outro choque de energia, mais uma crise de energia.
Em 73, a Amazônia, que era nada em matéria de exportação de produtos, passou a ter as atividades produtivas mais consumiam energia, como alumínio. Alumínio de Albras representava 1,5 vezes todo o consumo de Belém do Pará. Todo o consumo de Belém do Pará era 1,5 vezes o que a Albras produzia, o que consumia. E em 1986, a Albras pagou do empréstimo do Exim Bank japonês 3 vezes o orçamento do Estado do Pará naquela época, com 120 mil funcionários, investimentos em custos dos serviços e investimentos públicos. Isso é o atestado da falência. Nós não contamos como gente, nós não contamos como agente da história. Nós somos personagens para ouvir as verdades e baixar a cabeça. Mas também não digam que você não tem o que fazer. Tem. Eu quero que você assim, 7 anos atrás, o pessoal que ia planejar o Fundo da Amazônia, veio com dinheiro da Noruega, foi em casa. Aí eu pensei que, poxa, eu virei uma pessoa importante, o cara quer aqui para me consultar. Eles disseram isso, eles queriam me consultar sobre o que eu queria para a Amazônia. É diferente do COP 30. Ele já sabe que é o bicho, ele não quer nem saber. Esse cara não se corrompe. Aí eu disse para ele, olha, vocês, em vez de vocês pegarem $1 bilhão e pulverizar, dispersar investimentos que não têm capacidade de mudar a história, vocês criam aquelas propriedades kibbutz científico. Por que kibbutz científico? Porque o último que chega nas áreas pioneiras da Amazônia é o cientista. Chega o peão, chega o lavrador, chega a empresa de mineração, chega o garimpo, todos chegam, e todos destroem, todos fazem aquilo que é para ter um retorno imediato. E os cientistas estão nos seus laboratórios. O sujeito está na frente do computador, tem um programa maravilhoso que dá para eles fazerem grandes estudos sobre a demonstração da Amazônia. E aí publicam que o desmatamento caiu, sem fazer uma operação simples de aritmética. Porque quanto nós temos de acumulado? Então, o desmatamento não é sobre 100, é sobre 70, 80, 50. O acumulado de desmatamento. Então, se você for considerar o número absoluto, você vai poder contar mentiras como nós vemos fluindo frequentemente. Tem que nos temer. Temer não porque nós temos arco e flecha, embora no romance Clarup, o autor Carlos Calado diz que o bom mesmo era descer com os índios lá no Rio de Janeiro, que era a capital da República, e flechar todos os funcionários da Altunai. Flechar todo mundo. Isso até que o índio morra de tiro, de guerra, e não de sarampo, não de gripe. Então a gente tem que nos temer porque nós sabemos raciocinar. Me lembra um verso do Bertolt Brecht, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele diz: general, você tem um cantão, general, você tem um isso, blá, blá, blá. Tudo bom, general, você tem uma tecnologia da destruição. O problema é que o ser humano que manipula tudo isso, pensa, e pensar muda a história. Vamos pensar e mudar essa história. Muito obrigado. Obrigado, sincera solenidade. O Beto Paixão